Bom dia a todos. É um enorme prazer vê-los presencialmente, mas também àqueles que nos escutam remotamente. E é um enorme privilégio estar no palco a moderar um debate com duas pessoas com muita competência, muita responsabilidade e muita experiência nesta área da cibersegurança. Portanto, muito obrigado ao Contra-Almirante Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, já desde 2016, e ao Dr. Carlos Cabreiro, Diretor Nacional da Unidade de Cibercrime da Polícia Judiciária, e também já há muitos anos, não vou dizer... Portanto, com uma ampla experiência, teríamos aqui muitas perguntas para fazer, vamos tentar cumprir a nossa meia hora. E eu, se calhar, antes de começar as perguntas, só dar um pequeno enquadramento, porque eu acho que é muito importante para todos os que nos escutam, empresas, cidadãos em geral, perceber aquilo que nós estamos a viver nos últimos 2 anos. Não é só da transformação digital, mas efetivamente a ameaça crescente do cibercrime. E partilhar aqui alguns dos dados que eu julgo que são bastante relevantes e que nós publicamos, Microsoft, anualmente num relatório de defesa digital a nível mundial, e onde obviamente observamos um aumento do cibercrime nos últimos 2 anos, em particular no último ano, não só no número de casos de cibercrime, não só na sofisticação dos ataques, mas sobretudo na taxa de sucesso que duplicou num ano e passou de 20% para 40%. Portanto, muito importante, nós falávamos em 2021 na emergência da economia do cibercrime, falamos atualmente da industrialização do cibercrime, com o acesso muito mais facilitado a ferramentas e a infraestruturas. Ataques de ransomware e phishing também os vimos aumentar. No último ano, por exemplo, foram registados só por semana mais de 710 milhões de e-mails de phishing por semana, que nós detectámos nas nossas plataformas, o que significa quase 40 bilhões de e-mails de phishing por ano. O ransomware é exatamente a mesma coisa, um crescimento de mais de 70%. Um número interessante que partilho com todos, estamos a falar de quase 1000 ataques a passwords por cada segundo que passa, o que mostra bastante como esta indústria tem evoluído. Ao nível dos ataques dos Estados-nação, todos conhecemos e vemos o que se passa com a guerra na Ucrânia. Obviamente que os ataques de Estado-nação, especialmente provenientes da Rússia, não foram só para a Ucrânia, nós vimos isso aumentar para todos os Estados, para todos os aliados e especialmente para os Estados da NATO, incluindo Portugal, também vimos aqui alguma coisa, embora em menor escala, seja ele a governos, a infraestruturas críticas, mas eu diria que os exemplos que nós tivemos nos últimos 2 anos foram todos os setores da atividade. E, portanto, perante esta ameaça global e estes números globais, que eu não quero perder muito tempo, queria olhar para Portugal, queria olhar primeiro para o estado da nação em Portugal e depois olhar para o impacto das empresas, e gostava realmente que partilhassem esses dados connosco, para todos aqueles que nos escutam. E, portanto, começava muito pelo António, relativamente a uma ferramenta muito importante do Centro Nacional de Cibersegurança, do CNCS, que é o Observatório de Cibersegurança, e que olha para a realidade portuguesa. Que imagem de alta fidelidade, se é possível tê-la, sobre os 2 últimos anos em termos de cibersegurança em Portugal? Muito bem, obrigado Manuel, obrigado à Microsoft por me convidar a estar aqui em mais um Building the Future, Building Our Future, como dizia o Estado de Estado da Digitalização e da Moderação Administrativa. O Observatório é de facto um projeto muito interessante e útil. Sobretudo, ele é útil porque consubstancia o ciclo Plan, Do, Check and Act. Ou seja, nós planeamos, fazemos em conjunto coisas que têm efeitos na sociedade e que depois têm que ser observados para verificar se os efeitos que efetivamente estão a acontecer condizem com os nossos objetivos. Uma coisa são os objetivos, outra coisa são os outcomes. Bom, o Observatório observa a sociedade com a lente de cibersegurança, mas com vários filtros. Um dos filtros é os comportamentos dos portugueses. E publicámos muito recentemente, aliás, o último a ser publicado, foi precisamente o relatório Sociedade, que tenta medir como é que os portugueses se comportam na internet quanto às suas atitudes relativamente à cibersegurança. E o que temos verificado é que tem havido uma evolução. Portanto, de uma forma geral, a sociedade está mais sensível, mais preparada para fazer face aos incidentes. O que não significa que os incidentes tenham diminuído, como disse o Manel e muito bem. Os incidentes aumentaram de forma muito significativa. Em 2020, coincidentes
com os períodos de lockdown, vê-se bem isso, e quem quiser consultar os relatórios, eles estão disponíveis no site do CNCS, precisamente na área observatório, e há lá gráficos que são paradigmáticos, onde há uma evolução e depois um abaixamento com o princípio e com os fins do lockdown. Mas o que verificamos noutro relatório, Riscos e Conflitos, cuja edição já vai na terceira iteração, o que se vê é que os números que hoje temos são acima dos menores níveis em 20 e 21. Há áreas que subiram 3 dígitos. 3 dígitos. Portanto, é algo que é um facto e é algo que temos que entrar no nosso planeamento. É por isso que temos uma série de iniciativas para precisamente fazer isso. Que mecanismos é que têm? Porque, obviamente, depois é muito importante sensibilizar as entidades, as empresas, não só os cidadãos, mas as empresas. Que mecanismos é que depois o GNS e o CNCS é que têm para chegar, para levar esta informação, para levar estas boas práticas às empresas? Manel, eu defendo que o período da sensibilização já passou. Eu posso estar sensível a coisas, mas não faço nada em relação a isso. Portanto, tem que ser mais incisivo. Costumo dizer que uma pessoa, para conduzir um veículo automóvel, que pode ser uma expressão da liberdade de cada um, mas também pode ser uma arma, tem que ter aulas e tem que passar um exame. E só depois é que vai para a estrada e, mesmo assim, tem acidentes. Isso. Ora, porquê que nós continuamos a usar sistemas e tecnologias e não temos que ter os mínimos olímpicos para o fazer com segurança? E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, interagimos com a Direção-Geral de Educação para isso passar a ser um conteúdo, não na área de informática, mas transversal a toda a formação dos nossos jovens. Temos no Centro Nacional de Cibersegurança o Centro de Internet Segura, que vai, aliás, comemorar o seu dia no dia 7 de fevereiro, vai ser nos Açores, o dia da internet mais segura. Já agora a Microsoft participa desde sempre. Exatamente, precisamente para transmitir procedimentos, conduta mais segura, e temos um amplo programa de formação com universidades e politécnicos do nosso país, portanto, com a tentacularização e a capilaridade que essa rede nos dá, 28 entidades, onde vamos progressivamente dar formação. Aliás, ela já começou em dezembro, e com a primeira formação a ser dada no Instituto Politécnico de Lisboa, e ela vai prosseguir até ao primeiro trimestre de 2026. Consultem o site do Centro Nacional de Cibersegurança nessa área, e o objetivo é formarmos, sei que é um objetivo ambicioso, mas se não tivermos ambição que a utopia nos dá, não chegamos, 9.800 pessoas até ao primeiro trimestre de 2026, não numa lógica de sensibilização, mas numa lógica de formação mesmo, com testes, com exames, com certificados e essas coisas todas. Excelente, excelente, e parabéns pela iniciativa que eu tenho acompanhado e sem dúvida alguma, muito importante. Eu ia passar para o Carlos. Bom, eu julgo que para a Polícia Judiciária, se pedíssemos ao público, haveria aqui muitas perguntas para fazer. Eu vou tentar ser politicamente correto e vou-lhe pedir primeiro uma percepção geral em termos do mercado de cibercrime em Portugal. Nós vimos muitas coisas a passar nos mídias. Gostava de perceber o que é que a Polícia Judiciária pode partilhar connosco e aproveitava para lhe perguntar também, importante, perceber da percentagem de crime total o que é o cibercrime. E deixava-lhe uma terceira pergunta, não resisto, se a percentagem de hackers portugueses está ou não a aumentar, se a PJ tem números sobre isso que pode partilhar. Muito bem. Antes de mais, muito bom dia a todos. Agradecer à Microsoft o convite que formulou à Polícia Judiciária e à Unidade de Cibercrime para estar aqui presente. Cumprimentar naturalmente Eu que agradeço, nós agradecemos. O Manel, que é também o António Gameiro Marques. Bom, a Polícia Judiciária, e face a este panorama que vocês já elencaram, estamos a falar da outra face da moeda. É a mesma moeda, temos a componente de cibersegurança, temos a componente de cibercrime. Para falar um pouco do que tem sido a evolução do cibercrime,
não podemos estar desligados de todos esses eventos que o Manuel já fez nos dados que nos forneceu na apresentação, quer na intervenção que o Contra-Almirante acabou de nos dar a propósito do crescimento que tivemos de incidentes de cibercrime, de cibersegurança, que tem um reflexo claro e evidente também para a matéria do cibercrime, porque todas essas questões associadas a ransomware, phishing, crime informático, intrusões, as chamadas intrusões, e todo o outro crime praticado com recursos a meios informáticos, de que não nos podemos esquecer, e onde a componente humana passa a ser, e passou a ser, ou será sempre, o grande foco de fragilidade a que vamos assistir, cresceu exponencialmente e durante estes 2 últimos anos cresceu exponencialmente. Okay. Ao ponto de eu poder dizer que o cibercrime em relação à criminalidade participada e daquela que é tratada representará já na ordem dos 52% a 55% da criminalidade. Aqui entra tudo o que é crime informático, puro e duro, digamos assim, e que normalmente as pessoas associam às intrusões, aos ataques informáticos, mas também entra todo o outro crime praticado com recursos a meios informáticos e será difícil neste momento configurar a prática de um crime onde, por exemplo, não tenhamos que usar mecanismos de recolha de prova, de recolha de preservação de prova, em que tenha subjacente a componente informática. Não é? Essa poderá ser também uma boa perspectiva de falarmos à volta daquilo que é o nosso trabalho. Quando me desafiou a falar um pouco sobre os hackers, a qualidade de hacker nunca foi e não está bem definida, porque depende do lado de que estamos. Okay. Porque a perspectiva que uma entidade policial tem sobre os hackers é que vai com certeza ter como alvos aqueles que praticam crimes. Em todo o caso, os hackers, e eles intitulam-se de ethical hackers, esses, não cometendo crimes, podem ser um instrumento valioso até para a cibersegurança, para o rastreio da segurança e da cibersegurança das nossas organizações e das nossas instituições. Os portugueses não são melhores nem piores que os outros. Já tivemos bons exemplos de pessoas que colaboraram e tiveram essa perspectiva de cibersegurança. Naturalmente temos outros que acabam por virar para o lado do crime e que também serão e que têm sido punidos. Numa matéria onde não podemos distinguir Portugal do resto do mundo, do resto dos países. Estamos a falar de uma plataforma mundial, estamos a falar da internet, estamos a falar das redes transnacionais, onde essa diferenciação entre o que é o hacker português ou o hacker estrangeiro é muito ténue essa fronteira e é difícil de estabelecer, até porque quando praticam factos em conjunto, organizados, não olham a nacionalidades. E desses ataques que vocês viram, nós vimos muitos passarem pela televisão, como foi o caso da Vodafone ou o caso da SIC, perguntava-lhe o que é que, na perspectiva da Polícia Judiciária, o que é que distingue hoje em dia as empresas que estavam mais bem preparadas das empresas que estavam mais mal preparadas? Porque nós vimos isso acontecer quase entre grandes, pequenas empresas, setor público, setor privado, algumas empresas que nem sequer esperaríamos que isso acontecesse. Desde logo uma preocupação. É ter a sensação de que, de facto, durante os últimos anos, ou durante o último ano e meio, tivemos notícias de grandes empresas de referência que foram atacadas. Essas temo-las como empresas que apostam em cibersegurança. O meu receio é, de facto, que depois, quando fizermos a análise de tudo o que são as empresas em que não foi publicitado qualquer ataque, possam estar elas também muito fragilizadas e estejamos a falar eventualmente de cifras negras de crime, ao fim e ao cabo de crime que não é denunciado. O que caracterizou este ano e meio destes ciberataques contra infraestruturas é de facto o cerne do que está subjacente ao cibercrime. Por um lado, a motivação patrimonial,
que por sinal, quando falamos de grandes empresas em Portugal que foram atacadas, essa motivação não existia e que nos preocupou bastante, em que o primeiro móvel que nós percebemos é que era a destruição dos dados, era a destruição da informação. Saber até que ponto é que esta informação um dia não vai ser utilizada é algo que nos vai preocupar constantemente, porque supomos que o móvel do crime cada vez está mais desfasado no tempo. Ataca-se hoje, fica sem escuta e produzem-se efeitos daqui a 6, 7, 8, 10 meses, um ano. É engraçado quando a guerra, antes da guerra da Ucrânia, só partilhar isto rapidamente, arrancou, nós, como estávamos a monitorizar, cerca de 2 semanas antes começámos a ver o deployment de malware em muitos dos serviços, em muitos dos ministérios e que no fundo depois levou rapidamente tentasse fazer um backup para a cloud para assegurar a proteção de muita informação, mas começou muito antes da guerra oficial. Eu vou passar para o António, temos apenas 8 minutos, mas queria abordar outro tema que é um tema muito importante, que é o tema da regulação, acima de tudo uma perspectiva de reforçar as boas práticas e assegurar que as empresas comprem um número mínimo de normas, de standards de segurança e de conformidade. E aqui pegava em duas delas. Primeiro, o Decreto-Lei 65 de 2021, que olha para os requisitos de cibersegurança a nível nacional em termos dos operadores de infraestrutura crítica. Bom, é um conjunto de empresas. Perceber um bocadinho como é que isso está a ser aplicado em Portugal, qual é a perspectiva, e depois lançar uma segunda questão e pedir-lhe que fosse sucinto sobre a NIS 2, que nós sabemos que foi aprovada muito recentemente em dezembro, vai ter que ser transposta para Portugal, é uma norma, uma diretiva que vai no fundo harmonizar e reforçar as obrigações em termos de cibersegurança entre os vários Estados-membros, e eu gostava de perceber que impacto é que isso pode vir a ter para as empresas em Portugal. Bom, a Decreto-Lei 65. Nós até agosto de 22 tivemos uma postura pedagógica. Não funcionou muito bem, porque quando consultámos a nossa base de conhecimento e verificámos quem é que tinha cumprido, a maioria não tinha. Portanto, o português não vai lá com pedagogia. Certo. E, portanto, mudámos a postura. Notificámos cerca de 400 entidades. Agora estamos a fazer o rastreio do que é que os mínimos que deviam ter sido cumpridos e não foram, e vamos começar a aplicar coimas. Vai ter que ser assim. Eu lamento, mas depois dos radares em Lisboa vamos ter que nos preparar para isso. É assim. E não estamos a fazê-lo para nosso benefício. Sem dúvida. Nós estamos a fazê-lo para obrigar as empresas que prestam serviços essenciais e críticos ao nosso país, cumpram aquilo que está num decreto-lei que não é mais nada menos do que a regulamentação de uma lei, que é a 46, que transpõe a diretiva NIS. Mais nada. E leiam, notem, a lei foi transposta em 2018 e nós o ano passado fizemos 74 ações de formação em todo o país, 1.680 pessoas que tiveram certificado para precisamente ensinar que requisitos de segurança é que deviam cumprir. Quando vemos estes resultados é frustrante. Bom, quanto ao futuro, NIS 2. Isso. A NIS 2 foi aprovada, 21 meses para transpor, temos um plano que, por sinal, vai ser hoje à tarde apresentado ao Sr. Secretário de Estado, Engenheiro Mário Campelar, que esteve cá hoje de manhã, e o nosso objetivo é ter o estudo de impacto da NIS 2 no atual contexto legislativo e nas empresas até outubro deste ano, para depois a nova alteração à legislação entrar em processo legislativo, como um dos impactos é numa lei tem um processo legislativo mais complexo, que vai à Assembleia da República, para nós cumprirmos o tempo. Portanto, depois nós temos um ano para ela fazer este caminho dentro do Governo e na Assembleia da República. Ok? Excelente, obrigado. Só queria lhe dizer uma coisa em relação à pergunta que fez ao Carlos. Uma das coisas que nós observámos em todos os ataques que aconteceram em 2022 foi o seguinte:
quem está preparado, foi atacado, recupera em tempo finito e não perde informação. Portanto, Essa é a grande diferença para os outros. Ainda há empresas que foram atacadas no primeiro trimestre de 22 que não recuperaram tudo. Quiçá perderam coisas para sempre. e essa era a minha pergunta, muito rápida para o Carlos, e pode ser para os dois. Olhando para o nosso universo de PMEs, então, muitas das vezes, quando olhamos para a tecnologia, para a transformação digital, que ainda estão um pouco atrás, que impacto e como é que elas se podem preparar melhor para o tema da cibersegurança? Bom, o impacto é claro, e já hoje ouvimos de falar aqui de que... Nós vimos muito sobre grandes empresas, não é? Acabam por estar na comunicação social, Porque mas depois as pequenas... não podemos pensar que existem estruturas informáticas, estruturas de cibersegurança fiáveis, totalmente fiáveis, 100% seguras. Se não foram atacados, vão ser. A questão é mesmo saber quando. A perspectiva que tem que existir à volta das PMEs é uma visão de topo sobre o tema da cibersegurança. E sejam elas grandes ou maiores empresas, terem sempre essa perspectiva de uma aposta na cibersegurança. Não pode ser um parente pobre da avaliação que as empresas fazem quanto ao risco e usarem este tema da cibersegurança para se imporem até, porque tem fatores económicos, tem fatores de concorrenciais, que naturalmente as vai medir logo nos primeiros tempos de vida das empresas. O que eu recomendaria, porque fez a pergunta aos dois, é às empresas tecnológicas aconselhem os vossos clientes a juntarem-se. A natureza mostra-nos quando há uma adversidade, se juntarem, têm mais potencial para fazer face ao desafio. Portanto, empresas do mesmo tema, da mesma área da economia, juntem-se, eventualmente em torno das associações empresariais, e exijam às associações empresariais que disponibilizem serviços mediante um modelo de negócio, naturalmente, a desenvolver, de cibersegurança para os associados, porque não se consegue fazer uma coisa eficaz e eficiente para pequenas e médias empresas, sobretudo às pequenas, que é a maior parte, do tecido empresarial português. É essa a minha recomendação veemente. Obrigado. Bom, e estamos quase a fechar e infelizmente não vou poder abrir perguntas para o público, sei que haveria, mas vou tentar aqui escolher as duas mais provocatórias e se calhar começava pelo Carlos, a famosa lei dos metadados, que todos ouvimos falar. E sabemos que isso pode ser um poderoso mecanismo de investigação para a Polícia Judiciária. Como é que vê esta questão? Será mesmo necessário uma revisão constitucional? Uma resposta rápida, eu sei que não é fácil. Eu não colocaria essa questão a esse nível, porque ela tem que ser discutida e tem que ser discutida com base nos dados que possuímos. Estamos a falar de um crime essencialmente técnico. Estamos a falar de um crime em que o dado que está subjacente a uma comunicação e que esteve na origem de uma ação ilícita é muitas vezes a peça única para que se chegue à autoria do crime. Em cibersegurança fala-se em atribuição do ataque. A nossa outra face da moeda é a autoria, determinar a autoria do criminoso. Esses dados são essenciais. Se não tivermos esses dados, e reparem, nós nunca tivemos problemas com a lei que tínhamos, nunca foi violada, nunca tivemos qualquer episódio que pusesse em causa a preservação que estava a ser feita dos metadados. Quanto à necessidade, ela é evidente. E não estamos a falar só de cibercrimes, estamos a falar de terrorismos, estamos a falar de homicídios, estamos a falar de crime grave, estamos a falar de toda a criminalidade que usa como meio de comunicação a internet, as infraestruturas de comunicação. Muito obrigado, Carlos. António, só para terminar, e é uma pergunta também difícil, nós ouvimos falar e vamos continuar a ouvir falar nestes 2 dias de metaverse, de blockchain, de NFTs. O metaverso será mais seguro? Como é que olha para isso daqui a 5 anos? Eu não sei se será mais seguro. O que eu espero é quem o inventa
e inventa a tecnologia que lhe dá corpo, Somos nós, como dizia o Secretário de Estado, o Mário Campelar, que somos nós que construímos o nosso futuro. acautela essas questões. Mas, sobretudo, eu não posso deixar de, nesta oportunidade, partilhar convosco a minha maior preocupação nisto tudo, que, aliás, foi magnificamente apresentada pela senhora que veio de Miami neste palco hoje durante a manhã, que é o seguinte: se nós não acautelarmos isso, nós que vivemos e gostamos de viver em países democráticos, temos que nos perguntar se a tecnologia que é desenvolvida de forma criativa, de forma de forma criativa, se ela não for regulada, se ela não for acautelada com human rights by default, como disse a senhora, se ela não vai a prazo, se ela já não estará, inclusivamente, a degradar a qualidade das democracias. E é isso que gostava de vos fazer pensar nisso, porque nós assumimos como granted o facto de vivermos em países democráticos. E vejam que o número de habitantes neste nosso mundo que vive em países democráticos está a diminuir todos os anos, desde há 5 anos a esta parte. E esta era uma ideia que gostava de... Daria outro debate. Tá bem? Muito obrigado, António. Bom, para terminar, só deixar-vos 2 ou 3 notas, mesmo em jeito de conclusão. Primeiro, obviamente, a importância, o fator determinante que é ter a postura básica de segurança, usar a Multi-Factor Authentication, ter os sistemas atualizados, proteger os dados, capacitar as pessoas. E o segundo que eu acho que é muito relevante, se tivesse que resumir a mensagem, é que temos que olhar para a resiliência cibernética como uma abordagem holística, onde nós temos que estar preparados para a emergência de novos tipos de ataques, de novas técnicas. Portanto, não é algo que é estático e nós estamos a assistir a isso todos os dias. Portanto, muito obrigado a todos, muito obrigado, António, muito obrigado, Carlos, foi um enorme prazer, espero que tenha sido útil para todos e bom resto de evento.